continue nessa adoração, continue adorando. Nós falamos algo aqui na semana passada, e eu não sei o que você fez essa semana. Eu não sei como você se portou essa semana. Pode continuar adorando o Senhor. Mas talvez você não tenha pensado. A frase que nós compartilhamos aqui na semana passada foi: eu me torno responsável. E deixa eu te perguntar uma coisa: o que você fez essa semana para se tornar responsável? Quantas vezes você foi para o lugar secreto? Quantas vezes você foi para a palavra? Quanto tempo de oração você gastou na presença do Senhor? Ou será que você simplesmente se ocupou, se encheu de atividade, trabalho, família, escola, igreja, até igreja, faculdade? O que você fez para assumir a responsabilidade? O que você fez para assumir essa responsabilidade que nós pregamos aqui semana passada? O que eu fiz para assumir essa responsabilidade que nós clamamos aqui na semana passada? Você jejuou para estar aqui hoje? Quem jejuou para estar aqui hoje? Quem orou para estar aqui hoje? Quem dedicou 1 hora meditando na palavra e falando: amado Espírito, eu quero estar naquele ambiente ali, amado, porque eu vou me encontrar contigo. Eu me tornei responsável. Eu assumi a responsabilidade de ser uma tocha. Então, quando uma tocha encontra com outra, querido, não tem outro resultado a não ser um grande fogo do Espírito queimando dentro de nós. Não podemos mais entrar e sair, ouvir e ouvir uma mensagem semana após semana sem que haja uma mudança. Entende? Eu quero me tornar responsável. Nós cantamos isso aqui semana passada. Nós pregamos sobre isso aqui na semana passada. E eu te pergunto: qual foi a sua responsabilidade para esse culto desta noite? Porque o culto não é oferecido apenas por aqueles que tocam. O culto não é oferecido por aquele que vem compartilhar da palavra, ou por aqueles que estão servindo na diaconia. O culto é oferecido pelo corpo, que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que Ele quer que eu e você apresente a Ele. Qual que é o sacrifício dessa semana? Qual que é a renúncia que nós fizemos hoje para nos tornarmos responsáveis? Se eu te perguntar quais foram os 2 últimos versículos que nós lemos na semana passada, você se lembra? 1 Tessalonicenses 5,17. Alguns sabem de cor. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingues, não apagues, não impeças o Espírito de Deus agir e operar. Como eu me tornei responsável para que durante 1 semana essa oração fosse incessante, esse Espírito fosse incessante? Como nos tornamos responsáveis? Eu vou te dizer como eu fiz. A primeira coisa que eu fiz quando eu lembrei na semana passada que eu tinha um livro pequeno de 40 páginas sobre o avivamento no país de Gales, que eu citei aqui. Eu fui pegar esse livro e fui ler. Um dia, né? 2 horas, 40 páginas, rapidinho. Falei: eu sou responsável. O que aconteceu lá? Eu citei para os irmãos Evans Robert, durante 13 anos, incessantemente orando para que houvesse um avivamento naquele país. Um avivamento que durou aproximadamente 1 ano. 100 mil pessoas se converteram ao Senhor. Agora, sabe o que me fez cair do cavalo, Rubim? Sabe o que me fez assim, cair com a cara no chão? É porque muitas vezes a gente acha que a responsabilidade é só dos idosos ou dos mais velhos e maduros. É assim ou não? Esse negócio de orar é para o pastor, é para o líder, é para quem já está mais maduro, para que esse negócio de orar não é para mim. Mas eu caí do cavalo. Por quê? Porque nós vivemos um tempo, em uma geração de jovens que muitas vezes se ocupa com tantas coisas, mas quando Evan Roberts foi chamado para orar por um avivamento, entregou sua vida a Jesus, ele estava trabalhando aos 12 anos para sustentar a casa, porque o pai tinha sofrido um acidente
dentro de uma mineradora, ele era mineiro, e aquele jovem foi para lá trabalhar, e aos 13 anos de idade, ele entendeu que Deus estava levantando ele para orar por país de Gales, por Gales, para que aquela nação se convertesse ao Senhor. Tem 100 anos e 117 anos mais ou menos isso. 13 anos. Imagina, os nossos jovens de 13 anos, orando durante 13 anos, junto conosco, junto com os pais, junto com as mães, orando durante 13 anos para que acontecesse salvação naquela nação. E eu me perguntei: Senhor, eu preciso entender o que é isso, mas entender não só para conhecer, entender para viver essa realidade, num lugar onde eu me coloque dia após dia diante do Senhor, chorando e orando pela conversão da nossa cidade. Mas querido, sempre que Deus, quem disse isso foi Spurgeon, sempre que Deus quer fazer algo, sempre que Deus quer realizar algo, Ele leva o seu povo a um período prolongado de oração. Entendeu isso? Sempre que Deus quer fazer algo, Ele leva o seu povo a entender, a se responsabilizar por orar. Essa é a história de todos os avivamentos. Todos que viveram alguma coisa foram levados a um lugar de entender que uma coisa só era necessária. E eu quero abrir a palavra com você. Abre comigo aí, por favor, Lucas. Obrigado, Jesus. Lucas capítulo 10, verso 38. Lucas 10, 38. Quem encontrou aí, diga amém. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinho com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Repita comigo assim: apenas uma. Apenas uma coisa é o que importa. Amém. O que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, irmãos, nesse tempo, e daquilo que o Senhor já vem queimando no nosso coração desde a semana passada, não é porque eu julgo que tenha alcançado todas essas coisas. Pelo contrário, eu acho que ainda falta muito, um caminho muito longo para percorrer. Mas, como Paulo diz, uma coisa eu faço, né? Está lá em Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficaram para trás de mim e prossigo para as que estão à minha frente, para que eu possa alcançar o prêmio da soberana vocação. Então, o que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês, dentro dessa realidade de uma coisa só é importante, uma coisa só nos é necessária, não é porque eu já estou talvez nessa plenitude toda, mas eu quero fazer algo, eu quero perseguir isso até que eu alcance. Eu quero de fato estar num lugar onde eu possa viver essa realidade. Por quê? Porque é muito claras as palavras que o Senhor tem nos falado. Em Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. E se até aqui a gente está achando todas essas coisas boas e maravilhosas, eu fico imaginando como será no fim, quando Jesus vier mesmo em seu resplendor e glória, como nós cantamos aqui, o Rei que está voltando para nos buscar. Se aqui essas coisas são boas e nos traz alegria, e a gente consegue entrar no templo, sair alegre, sair feliz e falar: nó, Deus falou comigo, como foi bom. Eu fico pensando como vai ser glorioso naquele dia que nós estivermos com Ele, junto com os 24 anciãos, que tirarão as suas coroas e se prostrarão diante do trono 24 horas dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Querido, o fim das coisas é melhor do que o início delas. Então talvez eu não tenha alcançado todas essas coisas que eu quero compartilhar com você aqui hoje, e eu espero que o dia que eu alcançar eu já possa ter ido para o céu, morar com Jesus, porque nós estamos em um processo contínuo de amadurecimento, de crescimento.
Mas hoje eu recebi um post, eu até compartilhei lá, como eu fiquei feliz, eu até chorei lá no meu local de trabalho na hora que eu estava lendo a mensagem. Há 15 anos atrás, aproximadamente. Porque tem uns momentos que acontecem umas coisas na vida da gente, né? Que a gente fica vendo as mensagens assim. Parece que Deus sabe assim, aquele dia que você precisa receber um afago na alma. Sabe aquele dia que você precisa... obrigado, papai. Estou num caminho. Sabe aquele dia que você precisa dar aquela respirada mais funda e dizer assim, valeu, está valendo a pena. Hoje eu deparei com uma publicação de um irmão, que eu nem me lembrava dele, de que 15 anos atrás eu entendi aquela palavra que Jesus diz em Mateus: eu estive preso e foste me visitar, sabe? Eu tinha 17 anos para 18. Na época meu pai estava também lá preso, minha mãe lembra disso. E no primeiro momento quando eu fui lá, meu desejo era, sabe o que, querido? Era só ver meu pai. Mas eu fui, a primeira vez o irmão já me colocou para pregar. E eu comecei a pregar ali, comecei a amar aquelas pessoas e entender o valor de cada uma daquelas pessoas. Quando eu não trabalhava, eu pegava as cartas que elas mandavam semana após semana para suas famílias. E de bicicleta andava, minha mãe está aqui, sim ou não? Está aí do lado aí, ó. Andava Pirapora levando essas cartas para aquelas famílias, falando do amor de Jesus. E hoje um irmão colocou lá no Facebook um comentário. E na época era eu, o Felipe. Lembra do Felipe ali de Santos Dumont? O Cleuson. Jovens. Sem muito teologia, sem muito conhecimento. Com um único desejo: pregar Jesus. Era a única coisa que importava. E aquele irmão colocou hoje lá a lembrança de como ele foi alcançado através desse trabalho. Irmão, e na hora que eu peguei aquilo no Facebook, aí eu entrei no Facebook daquele irmão, eu falei, cara, eu não estou lembrado do rosto desse irmão. Mas sabe, Rubinho, começou a vir uma alegria no meu coração, porque eu vi um homem de Deus, eu vi um pai de família, eu vi alguém que entregou a vida para Jesus de verdade, eu vi que crianças estavam sendo ali ministradas pela palavra, porque o pai deles um dia ouviu a mensagem de um jovem que entrou dentro de uma cadeia para dizer uma única coisa: Jesus te ama e Ele pode mudar a sua vida. Nós não precisamos de muitas coisas, não precisamos de muitos recursos, ou de muitos aparatos, ou de muitos argumentos. A única coisa que nós precisamos fazer é nos tornar responsáveis e queimar por uma só coisa, e desejar uma só coisa, que é Jesus. E aquilo aqueceu meu coração nessa tarde de tal maneira, que eu falei, Jesus, não tem a ver mesmo não. Eu compartilhei com a Lila assim que eu cheguei em casa, eu falei, amor, olha, hoje meu coração se alegrou demais. Olha o que eu vi, olha o que eu recebi ali. E compartilhei com o Felipe, conversei com ele, chorei, mandei áudio para ele, dizendo, irmão, eu preciso voltar a este lugar. Eu preciso estar neste lugar, e eu não sei como o Senhor vai fazer isso. E tem hora que parece que a gente está meio doido, parece que as pessoas não estão muito entendendo o que a gente está falando, parece que as coisas não estão fazendo muito sentido, porque quem olha hoje aqui para a igreja, que talvez tem 6 anos e está se estruturando dentro de um tanto de coisa, não entende que isso aqui não é fruto de 6 anos, é resultado de um propósito eterno de Deus, que há muito tempo atrás o Senhor já havia predito e anunciado, como Ele também anunciou na tua vida. Porque Ele diz para Jeremias que eu te chamei, eu te escolhi e te santifiquei no ventre da tua mãe para as nações. Antes de nós nascermos, diz no Salmo 139, todos os nossos dias estavam escritos no livro dele. Então o Senhor já sabe exatamente onde nós devemos ir. Mas pensando sobre Marta e Maria, que talvez você conheça muito bem, é interessante, esse capítulo fala 2 coisas antes. Fala sobre o envio dos 72 que foram pregar a mensagem, e fala também do bom samaritano. E eu fiquei perguntando, Senhor, por quê, né? O que a gente precisa entender antes dessa mensagem de Maria, e com Maria e essa visita à casa de Marta, Jesus conta a parábola do bom samaritano e faz o envio de 72 homens para poder pregar a palavra nas cidades vizinhas. E aí o Senhor me fez entender que o envio da missão também necessita de trabalhadores, mas o principal que Cristo queria mostrar para aqueles homens ali
é que existe uma alegria muito maior do que o resultado que a gente alcança na obra. Aqueles homens voltaram empolgadaços. Se você ler lá o verso 19, ele diz: Senhor, 17, Senhor, do capítulo 10 de Lucas, até os demônios estão se sujeitando a nós no teu nome. E Jesus disse: olha, fique tranquilo, eu vi Satanás caindo do céu, mas eu dei autoridade para vocês. Aí no verso 20, Jesus fala com eles assim, ó: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. A maior alegria que nós podemos ter é ter o nosso nome escrito nos céus. A consequência de demônios, espíritos se sujeitarem a nós, pessoas serem curadas, transformadas, isso é uma consequência do principal, querido. O principal é termos o nosso nome escrito nos céus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que há uma pedra branca com um nome reservado para mim e para você. O nosso nome está anotado na palma da mão do nosso Senhor. Então o Senhor me fez entender isso. Primeiro, que há uma alegria maior. E segundo, eu preciso reconhecer o que eu estou recebendo. Quando você vai lá no versículo 23 e 24, Jesus vai dizer para aqueles discípulos: olha, vocês precisam entender uma coisa. E ele chama os discípulos em particular e diz: felizes são os olhos dos que veem o que vocês veem. Felizes são os olhos dos que veem o que vocês veem. O que Deus está nos mostrando nesse tempo? Através de Jesus. O que nós estamos vendo nesses dias através de Jesus? E a palavra é a mesma: felizes são os olhos dos que veem o que vocês veem. Pois eu lhe digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Existe muita coisa que Deus tem falado conosco, e a Bíblia diz isso lá em Hebreus capítulo 1, que antigamente o Pai falava pelos profetas, por visões, por revelações, mas agora Ele está falando pelo Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho é a exata expressão do ser de Deus. Então tudo que Deus tem para falar para mim e para você, que profetas não viram, que profetas não ouviram, através de Jesus, nós podemos nos alegrar, porque nós recebemos coisas que homens que nos antecederam não receberam. Está entendendo isso? Os profetas profetizaram acerca de quem? De Cristo. Nós estamos aqui por causa de quem? De Cristo. Eles profetizaram acerca de Cristo. Nós somos resultado da atitude de Cristo e da decisão de Cristo e do Pai. Nós desfrutamos de algo muito mais profundo do que profetas e reis antes de nós desejaram. É motivo de alegria. Só que se a gente não entender essas coisas, a gente se perde. A parábola do samaritano, o Senhor quis combater ali a religiosidade, porque Ele disse: olha, o sacerdote passou, o levita passou, e eles não fizeram nada. Eles preferiram manter ali o ritual. Não pode tocar em alguém morto, não pode tocar em alguém que está jogado. E mais, o Senhor quis combater também, naquele contexto, as justificativas. Olha o que aquele fariseu, aquele mestre da lei, chega perto do Senhor e fala: quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse quem fosse o próximo. Então o Senhor tem me levado a entender, e precisa que você entenda isso aqui nessa noite, que existe uma alegria maior por aquilo que a gente está recebendo, e a gente precisa reconhecer isso. E dentro dessa alegria nós precisamos entender que a religiosidade precisa ser combatida no nosso meio, que as justificativas, as desculpas já não cabem mais. Ah, Senhor, eu não sei. Ah, Senhor, eu não posso. Ah, Senhor, não era função minha, eu não estava escalado no louvor hoje, para que eu vou jejuar? Quando eu compartilhei com o Isaac essa música que ele cantou aqui no final, eu falei: filho, consagre, jejue, ore. Você já orou hoje? Ele: não. Você já meditou na palavra? Não. Eu falei: então você entra para o seu quarto, ora, porque eu sei que Deus vai fazer uma coisa nova no nosso meio hoje, e vai ser através da sua instrumentalidade. Não tem desculpa. Não dá para dar desculpa, irmão. Eu não sou líder, então eu não vou jejuar, não vou orar pelo culto, não vou orar para que o Senhor quebrante os nossos corações. Não existe isso. O escriba da lei lá falou com Jesus: Jesus, verso 29 do capítulo 10, ele querendo se justificar, fala: quem é o meu próximo? Enfim, você já conhece a história. Jesus deixa lá no verso 37, no finalzinho, ele diz: olha, aquele que teve misericórdia dele respondeu
o perito da lei. E Jesus disse: vai e faça o mesmo. Existe um exemplo, existe um modelo a ser seguido. O bom samaritano ali que Jesus representou nessa parábola é um apontamento para mim e para você como igreja de como nós devemos nos importar uns com os outros. E Jesus disse: agora vai e faça a mesma coisa. E aí a gente chega em Maria. Chegar em Maria e em Marta é compreender acima de tudo a essência de uma só coisa. Jesus, ele termina aqui as suas falas nesse capítulo lá na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E talvez hoje nós temos uma lista. Eu estava conversando com os irmãos na célula lá em casa na quinta-feira, como a gente foi ensinado de uma maneira equivocada. Todos nós aqui, em algum momento da nossa jornada, já ouviu dizer assim, ó: primeiro Deus, depois não, trabalho, depois trabalho, depois, por último, a igreja. A gente criou essa lista, sim ou não? Agora há quem diga que antes da igreja ainda vem a diversão, né? Porque se eu tenho a oportunidade de me divertir primeiro, dar um rolê, passear, para que eu vou para a igreja? Eu sou a igreja. Quase eu sou uma universal, né? Criamos uma lista, onde dentro dessa lista parece que estamos querendo colocar Deus em competição com a nossa família, onde parece que estamos querendo colocar Deus em competição com o nosso trabalho, onde parece que estamos querendo colocar Deus em competição com a igreja que nos relacionamos, onde Deus é o primeiro. E olha o que a Graciele citou aqui, querido, sem eu falar com ela, sem nós combinarmos, mas quando o Espírito está testificando, o Espírito movimenta todas as coisas. E em Colossenses diz, capítulo 3, verso 11, que Cristo, ele não é o primeiro, Cristo ele não é o segundo, ele não está numa lista de prioridade. Cristo simplesmente, ele é tudo em todos. É essa a realidade do Evangelho que eu e você precisamos entender. Cristo precisa ser tudo na nossa família, precisa ser tudo no nosso trabalho, precisa ser tudo na nossa faculdade, precisa ser tudo nos nossos relacionamentos como igreja, porque se Cristo for tudo em todos, aonde nós estivermos, uma só coisa vai importar, uma só coisa vai valer a pena: que o nome dele seja conhecido. Aleluia! E o que Jesus nos ensina nesse texto aqui acerca de Marta e de Maria? Primeiro, ele nos ensina a discernir o ambiente, os ambientes que andamos. Marta demonstra um ambiente da ocupação, que é gerado até muitas vezes por questionamentos, e gera questionamentos, porque além de estar ocupado, Marta está dizendo assim: eu estou fazendo e ele não, eu estou me dispondo e ela não. Marta, além de se ocupar muito, se torna uma crítica daqueles que não fazem. Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda aqui é que Jesus quer que você tenha discernimento do ambiente, da compreensão de como se movimentar, para que ele não fique aí disputando sobre o que é mais importante. Porque afinal de contas a gente pode fazer um tanto de coisa para Deus sem Deus estar com a gente. A gente pode estar fazendo um tanto de coisa para Deus e Deus não está aqui. Já pensou que coisa terrível, irmão? Vai ser isso? A pensou a gente está aqui nesse culto agora aqui, ó que maravilha, e Deus está lá. Estou nem aí para essa assembleia de vocês, estou nem ouvindo essa assembleia de vocês. Isso pode acontecer? Pode. Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus diz: afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vocês disseram, e talvez a gente vai dizer: mas Senhor, em teu nome nós pregamos, nós profetizamos, nós fizemos tanta coisa, nós cantamos, ministramos no domingo à noite, foi tão lindo. E o Senhor vai dizer: não, afaste de mim. Por quê? Porque a gente pode entrar num ambiente de fazer para Ele, sem fazer com Ele, sem estar com Ele, sem sentir Ele, sem saber que Ele está em nós de fato. Como que eu sei que Deus está em mim, querido? Quando a vida dele está fluindo, quando eu entendo que a presença dele é real, não importa quem está com o microfone na frente, ou onde é que eu estou, se eu estou na igreja, no culto, no templo, na minha casa, no banheiro, no trabalho, não importa se eu estou lendo uma mensagem no Facebook de um irmão louvando a Deus, eu vou chorar se eu estou fardado, se eu não estou, eu vou deixar que a presença de Deus seja manifesta e flua na minha vida, onde quer que eu esteja. É isso que a gente precisa entender. Se eu discernir o ambiente, se você discernir o ambiente, nós vamos sair desse lugar de preocupação. Preocupar-se é ocupar-se com antecedência. Você se preocupa com coisas que talvez não eram nem necessárias. A gente está em um tempo onde a gente se preocupa tanto, fica ocupando espaços dentro de nós com coisas que a gente não sabe nem se vai acontecer.
A ansiedade está aí, pastor Wilson falou alguns dias atrás, a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas estão andando de um lado para o outro, preocupadas, se ocupando antes de acontecer. Querida, a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz que a cada dia basta o seu mal. O que nós precisamos fazer é confiar no Senhor, porque o nosso amanhã está na mão do nosso Deus. Essa é a realidade que a gente precisa ter. E aí a gente precisa ter o cuidado para que a gente não se perca nas próprias atividades. Se a gente discernir o ambiente, a gente vai ter condição de escolher uma coisa só. A segunda coisa que Jesus ensina, e ele diz, Marta, você está muito ocupada. Maria escolheu. Ela fez uma escolha, uma só coisa. Você tem escolhas diárias na sua vida. Eu tenho escolhas diárias na minha vida. Eu tenho escolhas entre pegar o meu celular e acessar o Instagram, o Facebook, e ficar horas e horas vendo vídeos subindo, né? Passando aquilo dali que já é programado para causar um efeito na nossa mente mesmo. Passando stories, tal. São escolhas. Eu posso tirar o meu domingo, que é o meu dia que a gente diz que a gente também foi criado falando. Domingo é o dia do quê? Dia do descanso, mas é o dia do Senhor. Olha só, o dia do Senhor. O que a gente faz no dia do Senhor? Eu quero acordar tarde. Eu quero ir lá para o clube, tomar um banho da piscina. Se der, eu vou ao culto. Nada contra a piscina e o clube, tá, irmãos? Mas é o dia do Senhor. O dia que a gente diz ser do Senhor. São escolhas. Em momento nenhum Jesus falou para Marta que o errado era fazer. Ele diz, o errado, Marta, é que você está preocupada demais. Você está ansiosa demais. Você está inquieta demais. Jesus não falou, Marta, você está errada de estar fazendo. Jesus não falou, Maria, você tem que ir lá fazer o que Marta está te falando para fazer. E ele também não disse que ela não deveria ir. Jesus não disse que Maria não deveria ir. Jesus só falou, ela escolheu. Ela escolheu uma coisa que é boa. Fazer, realizar é consequência daqueles que escolhem a melhor parte. Vou te mostrar, sabe como? O salmista diz no Salmo 27, verso 4: uma coisa eu peço ao Senhor. Adianta eu pedir uma coisa para Deus? Não adianta só pedir. Eu preciso tomar a decisão de escolher. O que eu vou escolher? Uma coisa eu peço ao Senhor, e essa coisa eu buscarei, que eu possa habitar na sua presença todos os dias da minha vida. Então eu preciso agir, eu preciso buscar, eu preciso habitar, eu preciso não apenas pedir, eu preciso tomar uma decisão de escolher uma coisa e ir até ela. O que Maria fez foi isso, ela tomou uma decisão, eu vou escolher algo. E eu te pergunto, quais são as nossas escolhas diárias? Quais foram as escolhas que você tomou antes da escolha de estar nessa noite aqui no templo? Antes da escolha de estar aqui e de quem sabe estar orando com a sua família pelo tempo que você estaria aqui. São escolhas. Qual é a escolha que você tomou entre estar aqui ou ver talvez lá um programa de televisão? Não que você não possa, mas às vezes a gente fica só assim, né? O pastor tem que a responsabilidade, o ministério de louvor tem a responsabilidade. Hoje eu não estou, então eu vou lá só para receber. Nós não vemos no culto só para receber. Na verdade o culto nem é culto se você só está aqui para receber. O culto só é culto quando você oferece para Ele, quando você entrega para Ele, quando você dá a Ele, quando você diz, Senhor, aqui está o meu culto racional, eu me preparei nesse dia, eu me reservei para o Senhor, os meus ouvidos não ouviram coisas que não te agradam, os meus olhos não viram coisas que não te agradam, o meu coração não sentiu coisas que não te agradam. A única coisa que eu quero, Jesus, é estar aos teus pés para ir ao teu encontro, e indo ao teu encontro, eu quero contemplar quem o Senhor é, eu quero contemplar a beleza da tua santidade, e eu quero encontrar no Senhor a orientação da tua palavra. É assim que o culto acontece. É assim que de fato uma coisa só vai ser importante para nós. É assim que de fato nós vamos nos tornar responsáveis, porque no Salmo 27, 4 diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, com uma finalidade: contemplar a bondade do Senhor. Contemplar a bondade do Senhor. Onde eu contemplo a bondade do Senhor, querido? Onde eu contemplo? Onde eu contemplo? O amor do Senhor.
a bondade do Senhor. Eu contemplo na comunhão com os santos. Sabe por que eu contemplo na comunhão com os santos? Não é porque os santos são perfeitos. Não é porque a gente não erra. Não é porque a gente não tem falha. Mas é porque eu consigo olhar e ver o amor de Deus derramado em nossos corações por meio do seu Espírito. E eu olho para você, você tem que olhar para mim. E o que eu tenho que ver em você, e o que você tem que ver em mim, é o amor de Cristo, é o próprio Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. O que eu tenho que olhar para você e falar assim, não é a imperfeição daquele irmão, não são as falhas dele que me faz amá-lo, mas eu contemplo a bondade de Deus, quando eu olho para alguém que como eu, não tinha possibilidade alguma, todas as provisões e todas as probabilidades era de dar errado, era de ser drogado, de ser bandido, de ser tudo que você imaginar de ruim na vida, e ainda assim a bondade, a misericórdia, o favor de Deus me alcançou. E por causa disso você pode olhar para mim aqui hoje e contemplar a bondade de Deus, não contemplar as minhas boas obras, não contemplar o meu bom caráter ou a minha boa personalidade, mas contemplar o favor, a graça, a misericórdia, a mão do Senhor, que assim como foi comigo, também é com você. É assim que a gente contempla a bondade de Deus. É assim que a gente contempla a misericórdia de Deus. Porque não tem a ver com a gente. Não é porque eu sou bonzinho, mas é porque a bondade dele está aqui. E quando eu decidi buscar uma só coisa, eu decidi acima de tudo encontrar nele a orientação que ele tem para mim. Lá no Salmo 119, versos 129 e 130 diz: os teus testemunhos, as tuas palavras, os teus preceitos são maravilhosos, por isso eu obedeço eles. Olha o verso 30, o que diz? A explicação das tuas leis, da tua palavra, ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A explicação da tua palavra ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Sabe o que a gente faz aqui, querido? A gente instrui e explica a palavra. Quem dá o discernimento, o conhecimento, a sabedoria é o Espírito de Deus. É por isso que tem muita gente hoje batendo cabeça, dizendo assim: ah não, mas o meu entendimento é esse. Ah não, mas o meu entendimento é esse. Ah não, mas eu não entendo assim. Querido, se é o Espírito que está nos levando a entender todas as coisas, a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. O pastor, o mestre, o professor, ele só faz uma coisa: ele explica, ele traz a instrução, mas quem dá o discernimento é o Espírito de Deus que está dentro de nós. Nós apenas iluminamos, apontamos um caminho, para que através desse apontamento e daquilo que está sendo iluminado, o Espírito traga o discernimento ao seu coração e ao seu espírito. Conseguiu entender isso aqui, sim ou não? E aonde você vai viver isso? Quando você for viver uma só coisa. Quando eu for viver uma só coisa. É nesse lugar. Leia o Salmo 119. É o salmo que mais fala dos mandamentos e da lei do Senhor. O que Maria estava fazendo aos pés de Jesus? Por que ela escolheu aquilo? Porque ela sabia que se ela ouvisse o que Jesus tinha para falar, ela poderia obedecer e a sua vida seria preservada no Senhor. O Salmo 119 tem 176 versos, se eu não me engano. Acima de cada verso tem uma letra do alfabeto hebraico. São 22. Você pode fazer em 22 dias a leitura aproximada de 8 versos por dia. 8 versos por dia, mas não é só ler. Meditar, o que isso está querendo me dizer? O que isso está querendo me dizer? Por quê? Porque daí eu vou ter a convicção de que nada que nos está sendo entregue, ou que nos está sendo entregue, poderá ser tirado. Olha o que Jesus falou: ela escolheu a boa parte. E eu digo mais para você, Marta, além de escolher a boa parte, esta parte que ela escolheu não vai ser tirada dela. Estar num lugar onde a gente se encontra com o Senhor é ter a possibilidade, querido, de que nada do que nós recebemos do Senhor nos será tirado. Amém, que você entendeu, irmão? Eu vou repetir para você. Quando nós escolhemos a boa parte, nós temos a convicção e a certeza de que tudo que nos está sendo entregue pelo Senhor não nos será tirado. Tudo que você está recebendo do Senhor, alegria, paz, esperança, palavra, cura, restauração, transformação, libertação, salvação, tudo que você está recebendo do Senhor, se for resultado de ter sido a sua escolha, de escolher a melhor parte, nada disso vai ser tirado da sua vida. Por quê? Porque é o tesouro que Deus entregou para você.
E se você escolher o tesouro, o bom tesouro, lá que Jesus falou em Mateus 6, ele diz bem assim, ó, não ajunte tesouros na terra, onde o ladrão cobiça, a traça corrói, onde eles tudo mina e acaba, mas ajunte tesouros nos céus, porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, querido, de tudo que nós escolhemos em Deus, for nos entregue como um bom tesouro. A Bíblia diz lá em Colossenses 2, verso 2 e 3, em Cristo, né? Olha o que diz lá, eu esforço para que ele seja fortalecido em seu coração, estejam unidos em amor, alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O mistério de Deus a gente pode conhecer, por quê? Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se eu escolho a melhor parte, e Cristo está se entregando a mim como a melhor parte que eu escolhi, eu vou ter revelado a mim todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Houve um homem na história da igreja, chamado John Wesley. Ele falou, Senhor, me dá 100 homens que não desejam, que não temam nada senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. O que está falando? Eu quero escolher a boa coisa. O que a gente escolhe no nosso dia a dia? 100 homens. 100 homens. Deixa eu ver, tem um ali, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 100 homens que não temam nada senão o pecado, só 7. É sério mesmo? Não é para mim que você vai levantar a mão não, querido. Não é para mim que eu tô nem aí que você está querendo levantar a mão, não para mim, eu estou te falando com Deus. 100 homens que não temam nada senão o pecado, que não desejem nada além de Deus, e nós vamos abalar o mundo, nós vamos abalar Pirapora, o estado de Minas Gerais, o Brasil e as nações. Eu creio nisso. Eu creio nisso. 100 homens, John Wesley pediu. Por quê? Porque dentro desses 100 homens, ele poderia colocar depósitos espirituais, verdades espirituais que iriam abalar o mundo. O que abala o mundo não é a eloquência do pastor, a organização da igreja ou a estrutura que ela tem. O que abala o mundo é um homem queimando pelo Espírito Santo, é uma mulher de Deus chorando na presença do Espírito Santo. Sabe o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12? Ele diz, eu não me importo de passar por provas, eu não me importo de passar por prisões, por perseguições, eu não me importo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia da sua vinda. Há depósitos espirituais em Deus. Só que muitas vezes a gente se distrai, e não vive essa realidade. Por quê? Maria viveu. A mesma Maria de Lucas 10 é a mesma Maria de João 11, depois de ter morrido Lázaro. A mesma Maria, quando ouve que Jesus estava chegando, sabe o que ela fez? Vai lá, Marta. A mesma Maria que escolheu a boa coisa é a mesma Maria que diante do luto e da perda falou, eu não vou lá encontrar com Jesus agora não. Ele podia estar aqui antes. Sei lá o que ela pensou no coração dela. Mas a mesma Maria de Lucas 10, a mesma Maria de João 11, que falou o que? Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la. Mas Maria ficou em casa. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Maria estava vivendo a humanidade dela. Ela estava chorando, estava triste. Jesus entende isso. Talvez você também se encontre dessa forma. E essas coisas às vezes te distraem. Essas coisas te roubam deste lugar. Talvez, como aquele pedido que Marta fez lá para Jesus. Jesus disse para ela me ajudar, lá em Lucas 10:40. Coisas da terra que roubam a gente da melhor parte que nós já escolhemos. E Maria estava ali agora não querendo mais ouvir Jesus. E talvez Maria ouvia coisas que nem edificavam mais a vida dela. Por quê? Porque lá quando Marta foi acusar ela, ela ouviu Marta falando para Maria, para Jesus, ó Jesus, ela não está ajudando. E lá quando Lázaro estava morto, Maria também ouviu alguém dizendo assim, talvez, poxa, o mestre estava lá, por que ele não veio? Estava tão pertinho, ele levou 4 dias para chegar aqui, numa coisa que talvez rapidinho ele chegava.
Maria ouviu um tanto de coisa. Talvez Maria ouviu palavras de desânimo. E aí no verso de João, capítulo 11. Abre lá comigo. Eu já estou quase concluindo. 11:39. Olha o que aconteceu. Marta disse: Senhor, ele já está morto, cheira mal. Ele já está morto, cheira mal. Embora Maria estivesse estado na melhor parte, escolhido a melhor parte, Maria, ela ouvia palavras de desânimo constantemente. Deixa eu te falar uma coisa, um cuidado que eu e você precisamos ter diário nas nossas vidas. Por mais que a gente escolha a boa parte, nós sempre vamos ouvir palavras de pessoas que não compreendem aquilo que nós estamos vivenciando. Maria ficou em casa porque ela estava vivendo a humanidade dela, mas ela também ouviu comentários que falavam: Jesus não vai ressuscitar Lázaro, já acabou, já tem 4 dias. Mesmo depois de ver o milagre de Jesus ressuscitando Lázaro, lá em João 12:5, Maria ainda lidava com as situações das incompreensões. Olha o que diz lá: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Maria foi questionada por causa de um ato dela. Calma, você vai entender. Pastor, mas isso aí já está lá na frente. Eu vou voltar. Mas só para que você não se distraia, porque vai ter muita gente que vai aparecer no nosso caminho que não vai entender o que a gente está fazendo. Vai ter muita gente que vai aparecer no nosso caminho que não vai compreender, sabe? Por quê? Para que isso? Para que gastar tanto dinheiro jogando aos pés de Jesus? Eu quero te dizer que algumas coisas você precisa entender para viver a realidade de uma só coisa. Sabe por que Maria se manteve firme depois de ver Lázaro ressuscitado e ainda assim ouvir pessoas criticando ela? Porque quando Marta voltou do encontro com Jesus, Marta voltou com uma revelação diferente, querido. Quando Marta voltou perto de Jesus, e se você abrir lá em João 11, 27, 28, quando Marta chega perto de Jesus, Marta diz: Jesus, eu creio, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Marta tem uma revelação do Cristo. Marta tem uma revelação não do Jesus homem, mas Marta tem uma revelação do Cristo em obra completa e perfeita. O único que poderia ressuscitar Lázaro, o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Marta agora não olha apenas para o Jesus homem, ela olha para o Jesus que é o Cristo, o Messias esperado e encarnado. Então quando ela volta para dizer para Maria: Maria, eu encontrei com Cristo, o Mestre está aí, o Mestre está te chamando. Sabe o que Maria faz? Ela volta correndo para Jesus, que agora ela entende que não é só apenas Jesus, mas é o Cristo revelado, e se joga novamente aos pés de Jesus. Ela diz: talvez eu até andei aqui um pouquinho longe, eu até me distanciei, mas eu vou correr depressa. Eu vou correr depressa e vou voltar para Ele, e vou me jogar aos pés dEle. Querido, você precisa entender uma coisa: nesses dias, escolher a melhor parte também vai nos levar a um lugar de nos levantarmos e irmos depressa ao encontro de Jesus. O propósito disso é nos prostrarmos aos pés dEle, independente das circunstâncias. E aí você sabe o que acontece? Ela se prostra, Jesus ressuscita Lázaro. Eu já estou terminando. E lá no capítulo 12, ela pega aquele vaso de alabastro, derrama sobre Jesus e faz com que toda a casa fique perfumada. Ela se gasta ali diante de Jesus. E quando você abre a Bíblia lá em 1 Coríntios 11, verso 15, diz lá o apóstolo Paulo que para a mulher é honroso ter os cabelos grandes, né? E quando Maria está agora lá junto com Marta e com Lázaro, junto com Jesus na casa, a decisão dela de escolher uma só coisa, lá em Lucas 10, que a levou por esse processo, agora mais uma vez faz a diferença. Ela quebra o vaso, e quando ela quebra o vaso, o perfume inunda aquela casa, e ela pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. Sabe por quê? Quando nós escolhemos uma só coisa, querido, não existe honra maior do que entregarmos a Ele tudo que temos e somos. Aquilo que para Maria era honroso, aquilo que para as mulheres daquela época era o mais honroso,
Imagina, né, Vitória? Aquela selagem, aquela chapa do mês. Aquela coisa bacana que você fez. Jesus presente na casa. E você dizendo: está aqui, Jesus, vou enxugar os teus pés com o meu cabelo. Você dizendo: está aqui, Jesus, é o meu título, é a minha posição. Eu desço dela aqui agora, Jesus. Eu desço dela aqui agora. É o microfone. Já estou indo ao seu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Nem que seja pra ficarmos em silêncio sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Jesus. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua Sei você, querido. voz. Mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, feche seus olhos e pense nessa cena. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, agora aquele ambiente onde Marta acusava e dizia que um fazia e outro não, aquele ambiente onde agora tinha morte, agora tinha vida. Quando a gente entende, querido, a importância de derramar o perfume, há um equilíbrio no corpo, há uma graça no corpo, onde não importa se você está sentado à mesa, se você está servindo à mesa, ou se você está adorando. Não importa se você está adorando, não importa se você está servindo à mesa, preparando os pratos da cozinha e ninguém está te vendo. Agora não tem mais uma Marta acusando e apontando o dedo para Maria. Agora não tem mais um Lázaro morto. O que há agora dentro daquela casa em Betânia é apenas um cheiro de um perfume, o bom perfume de Cristo. E é esse cheiro que precisa exalar no seu coração, é esse cheiro que precisa exalar no meu coração. Ah, Jesus, eu quero te convidar a fazer essas orações. Faça as suas orações agora. Se você quiser ficar em pé, se você quiser orar com a sua família, orar com a sua esposa. Meu irmão, a gente precisa sair deste lugar de um padrão. A gente precisa sair deste lugar. E entenda, a responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. Nós não podemos fugir mais disso. Nós não podemos fugir mais disso. E não importa se vai ser na diaconia, no louvor, se vai ser sentado à mesa, se vai ser derramando um perfume diante dele, gastando alguma coisa que custe para nós alguma coisa, não importa. Nós só não podemos entrar e sair da mesma forma. Nós só não podemos viver em um ambiente, Jesus, onde uns estão olhando para os outros e dizendo eu faço, ou o outro não faz. Traga harmonia no meio do teu corpo, Jesus. Que esse bom perfume possa ser exalado. Que esse bom perfume possa ser exalado. Você que está aqui hoje e quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer se derramar diante dele, uma coisa eu faço, eu não julgo que eu alcancei todas as coisas, mas uma coisa eu faço: eu esqueço daquilo que ficou para trás de mim, eu prossigo para o alvo, porque eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é ser como Cristo, o meu alvo é ter Cristo.
Você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez, e quer entregar a sua vida a esse Jesus. Você que quer se derramar diante dele, escolher uma só coisa, escolher uma coisa só que importa. Não importa nada nessa vida, querido. A gente não vai conseguir levar nada daqui. A gente não vai conseguir fazer muita coisa com o que está aqui. Se não for para servir ao Senhor e servir os nossos irmãos, não faz sentido. E essa decisão só é possível se você assumir em Cristo: Senhor, eu quero escolher a boa parte. Se você escolher a boa parte, aquilo que o Senhor te entregar não vai ser tirado de dentro de você. Não vai ser tirado. Não vai ser tirado, porque Jesus mesmo quem disse que aquele que for a Ele, maneira nenhuma Ele lançará fora. Os dons de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. O que Deus já te entregou, Ele te entregou. E talvez você não precisa fazer uma oração se entregando a Jesus hoje, mas você precisa fazer uma oração falando: Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar para este lugar, Jesus. Porque talvez como Maria, eu fiquei em casa, eu fiquei paralisada. Jesus, como eu quero voltar a esse tempo. Um tempo onde há simplicidade no Teu Espírito. Um tempo, Senhor, onde há um fluir da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor. Ah, Jesus, como eu Te amo. Ah, Jesus, Te adoramos, Jesus. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a Tua voz como sempre ouvi, amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a Tua voz como sempre ouvi, amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Aleluia. Você que tem saudade dEle, você que tem saudade dEle, eu não estou falando que você não tenha Ele, eu estou te falando que Ele precisa ser o desejado da sua alma novamente. Ele precisa ser aquele esperado pelas nações, sabe? O desejado das nações, o amado de nossa alma, aquele que nos faz perder o fôlego e suspirar. Somos nós, Senhor, a oferta, o sacrifício nessa noite, o culto. Receba, Senhor, o nosso culto racional. Receba, Senhor, as nossas vidas. Senhor, nós não viemos ao culto para receber. Nós não viemos ao culto, Senhor, para satisfazer, meu Deus, as nossas emoções e paixões. Mas nós viemos a este culto para nos entregar. Para nos entregar ao Senhor. Para nos entregar ao Senhor. Se tem mais alguém aqui que quer se entregar a Ele, comece a dizer: Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti, Jesus. Eu me entrego a Ti, faz em mim o Teu querer.
Faz em mim a tua vontade, Jesus. Cumpre o teu propósito e realize o teu querer nessa noite, Pai. Fique sobre seus pés, querido. Aleluia. Que o mundo me fez ouvir a sua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com Jesus. todo meu ser. Ó Deus, queria que você estendesse as suas mãos agora em oração por essa cidade, para qualquer lado que o Senhor mover no teu coração. E faça nessa noite e tome nessa noite melhor uma decisão de dizer: Senhor, eu escolho a melhor parte, e a melhor parte vai ser estar aos teus pés em qualquer canto dessa cidade que eu estiver, Pai, porque eu sei que há muitos filhos e filhas do Senhor que, assim como Lázaro, estavam mortos, mas precisam ressuscitar. Comece a orar agora por esse lado que você está aí com a sua mão estendida. Comece a abençoar essa cidade que você mora, as autoridades dessa cidade, as empresas dessa cidade. A unção na tua vida, nas tuas mãos há poder para abençoar. Pai, nós abençoamos agora essa cidade. Senhor, essa cidade será conhecida como cidade do Senhor, cidade santa, remida, perdoada, santificada. Cidade, Senhor, onde não haverá distinção entre gregos, judeus, não haverá distinção entre assembleianos, batistas, metodistas, de comunidades, ó Pai. Não haverá, Senhor, distinção entre pastores e pastores, mas haverá só um só povo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, declarando em uma só convicção de amor, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, e que diante do Senhor todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é o Senhor. Pai, nós oramos, meu Deus, pelos hospitais dessa cidade. Nós oramos meu Deus, pelas alas daquele hospital, por cada clínica daquele hospital, por cada parte desse hospital. Cure, Senhor, aqueles que estão enfermos, inclusive, Pai, no nosso meio, que estão em suas casas agora, sofrendo de enfermidades. Visita o Senhor e restaura-os, porque para isso, Senhor, levantou a tua igreja, Senhor. Meu Deus, nós declaramos sobre essa cidade que este lugar, que esta casa, que as nossas famílias são do Senhor. É o que nós cremos e acreditamos, em nome de Jesus. Você que acredita nisso, dê um glória a Deus, aleluia. Grite ao Senhor, jubile diante do Senhor. Seja abençoado. Esse lugar, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que você possa ir em paz. Deixa eu te dar dois avisos aqui, duas datas importantes. Dia 10 de julho nós começamos 2 cultos, amém? Para os irmãos não ficarem mais aí fora e não deixarem de vir aqueles que estão acompanhando em casa. Dia 10 de julho nós começamos 2 cultos, um pela 9 horas da manhã e o outro às 19 horas, amém? Vamos começar mais cedo também, para a gente concluir mais cedo da noite, amém? Então nós vamos começar 2 cultos e vamos mudar o horário do culto da noite a partir do dia 10 de julho, amém? Dia 10 de julho. Segundo aviso, também importante, dia 6 de agosto, sábado, vai ser o nosso culto de Santa Ceia, lá às margens do rio, como a gente faz, e o batismo daqueles irmãos que estão aí se preparando para batizar, amém? Dia 6 de agosto, vai dar no sábado, por volta de 4h30, a gente tem o hábito de fazer ali no finalzinho da tarde, início da noite, com louvor, com adoração, com a ceia. O que vai acontecer nesse mês agora, pastor? Aqueles irmãos que já falaram que querem se batizar, nós vamos ter os estudos, nós vamos ter as explicações. Quem ainda não se manifestou, me procure a secretaria, o pastor Wilson, para que a gente possa então estar fazendo o discipulado durante todo esse mês de julho para o batismo no dia 6 de agosto. E último aviso, graças a Deus, o telhado do Kids está concluído, as paredes de gesso já estão levantadas, amém? E breve é um novo espaço aí para as nossas crianças, com mais qualidade aí e conforto também para elas, amém? Deus abençoe vocês. Vai ter uma ação do Kids aí com a cesta de chocolate, né? R$5 também. Tem procure a Caliana aí, pode pegar com ela, para a gente concluir ali agora a pintura, vamos trocar os móveis lá, vamos deixar um lugar bem aconchegante para as nossas crianças, amém? Quarta-feira, culto de oração, e é isso.
Deus abençoe. Se consagre durante essa semana. Nós vamos vir para a ceia semana que vem assim, ó, um coração com expectativa. Eu lembro que quando era para ir na ceia, sabe, a gente vestia a melhor roupa, ia de gravata, de terno, né? O povo fala assim, você nem pastor é, mas eu estou bonito pro Senhor, né? E aqui não vai ter dificuldade, que todo mundo já é bonito, amém? Deus abençoe a sua vida. Pai, eu te agradeço pela vida dos teus filhos e filhas que aqui estão. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça, e que o amor de Deus continue transbordando em nossos corações, que essa graça continue nos acompanhando, e que o teu Espírito continue falando conosco de maneira sobrenatural. Vá em paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Deus te abençoe. Eu te agradeço por toda a graça